falar se aquilo que nós temos é suficiente para salvar a nossa família. Porque nós vamos entrar aqui no texto de Atos capítulo 3, onde a Bíblia Sagrada vai falar sobre o Pedro e o João, que estão subindo juntos ao templo no momento da oração. E nesse dia, eles vão encontrar na porta daquele templo, o templo ele tinha diversas portas de entrada. Só que naquela porta que o Pedro está passando é colocado um homem. E naquele dia, esse homem teve um encontro com Pedro. O que o Pedro deu para ele foi suficiente para colocá-lo para dentro. Todo mundo levava esse homem até a porta, ninguém o havia colocado ainda para dentro. Colocar para dentro simboliza o encontro que a pessoa teve com Deus. E nesse dia, o Pedro conseguiu isso. Eu vou ler todo o texto, depois de ler o texto, eu paro, falando de novo do título, e daí eu vou fazendo a introdução e vou falando com você a mensagem de hoje. Atos 3, versículo 1 diz assim, ó: Pedro e João, eles subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E diz o texto: e ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, ele olhou. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a quem? A Deus. Então vamos começar. Eu vou te explicar primeiro do coxo, depois nós seguimos. Então olhe para mim. Esse coxo ao qual a Bíblia faz uma referência, ele é parecido muitas vezes com o nosso familiar. Muitas vezes você tem um familiar assim, que vai até a porta, mas ele ainda não entrou. Às vezes a pessoa simpatiza, tem uma religião. Nós somos parecidos com o coxo. Por quê, pastor? Porque o coxo ele nasceu com um problema, já desde o ventre. Ele já saiu do ventre da mãe dele com um problema. O problema dele atrapalhava o caminhar, o andar. Todo ser humano também já nasceu com um problema. Qual o problema? O problema do pecado, que nos afasta e nos distancia de Deus, e nos impede de caminhar até Deus, de ter uma vida espiritual. Todo ser humano nasce em pecado, e precisa ter um encontro com Jesus, nascer de novo, senão não vai entrar no céu. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que todo ser humano quer encontrar Deus, só que ele só chega até a porta. Como esse coxo, ele era levado até a porta. Pastor, o que é essa porta? A porta é a religião. A religião não salva você, leva você até a porta. A gente precisa ter um encontro com Jesus. Ele é o caminho. O homem inventou a religião, Deus não trouxe a religião. Jesus trouxe o evangelho para você seguir e obedecer. E nós temos um familiar que talvez é igual ao coxo, que está lá na porta. O que é isso, pastor, está na porta? A pessoa às vezes, ela pode até vir com você, às vezes em alguns cultos, às vezes até num culto especial, muitas vezes não briga com você, assiste o show da fé, ela concorda que você está na igreja, mas ela ainda não entrou, ela está na porta, não teve um encontro com Deus. A pessoa vem na igreja, mas ela ainda acha que é igual à religião, não entendeu o que é Jesus, o evangelho, o que é realmente o encontro com Deus. E às vezes o nosso familiar faz o que aquele coxo fazia. O que o coxo fazia à porta? Ele mendigava. E às vezes o nosso familiar, ele mendiga. Quando você vai vir na igreja, seu familiar diz assim: ô, está indo no culto? Pede para o pastor fazer uma oração, leva meu nome. Ô, você foi lá? Pega um óleozinho para mim que funcionou, eu gostei. Ah, você vai na igreja? Ai, traz aquele sal que eu usei lá, tal. Ah, você vai no culto? Leva o meu pedido. Às vezes eles te dão até uma oferta. Leva essa oferta por mim, entrega lá na igreja. Eles até concordam com algumas coisas, eles até pedem oração, mas eles ainda não entraram e não tiveram encontro com quem? Com Deus. Porque quando ele entra, a Bíblia diz que ele começa a caminhar com as próprias pernas. O que é isso espiritualmente falando, que é o que eu venho trazer para você hoje? Caminhar com as próprias pernas é a pessoa que começa a ter uma vida própria com Deus. Quando há um novo nascimento, realmente há uma conversão, uma transformação de vida em nós,
Então nós começamos a caminhar com as próprias pernas. Ninguém precisa te convidar para vir no culto, ninguém precisa ficar indo atrás de você, as pessoas não precisam mandar você ler a Bíblia, não precisa mandar você orar, dizer, você vai na igreja, não foi essa semana toda. Não, a pessoa por si, ela tem vontade própria de ir. E houve uma grande mudança, porque todos que conheciam o coxo estavam espantados, porque eles viam aquele homem sentado sem poder caminhar. E agora eles estão vendo ele caminhando, saltando, pulando, louvando a Deus. Então, quando há uma conversão, as pessoas que nos conheciam, elas ficam espantadas, porque houve uma mudança de atitude, de comportamento, de natureza, porque agora a pessoa conheceu Jesus. E o nosso familiar é parecido com esse coxo. O grande problema que nós temos que parar aqui hoje e pensar é: por que a nossa família não entra? Por que a nossa família não se converte? Não se firma? O Pedro conseguiu entregar para aquele coxo o que muitas pessoas durante anos não entregaram, porque só levavam ele até a porta. O que o Pedro fez? Versículo 6, vai lá comigo com a sua Bíblia. O 6 diz assim, queridos: e disse Pedro: eu não tenho prata e não tenho ouro, agora lê com o pastor, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E olha o que ele fez: em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que o Pedro disse para ele? Levanta aí. Agora olha para mim, olha só, o Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Agora olha para mim, o que o Pedro tinha para dar foi suficiente para colocar aquele homem para dentro. O que o Pedro tinha para dar foi completamente suficiente para botar ele para dentro do templo. E aí eu tenho que parar e pensar: será que o que eu tenho para dar está sendo suficiente para salvar o meu marido, para salvar a minha esposa, salvar o meu irmão, salvar o meu filho, salvar a minha filha? Às vezes o que eu tenho para dar ainda não é suficiente, e talvez por esse motivo a minha família não entrou. Então, se aquilo que eu tenho para dar, o Jesus que eu tenho para dar, não está sendo suficiente para colocá-los para dentro, o que eu preciso fazer, pastor? Eu tenho que buscar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu preciso fazer propósito, preciso ler mais a palavra, eu preciso crescer mais na fé, porque às vezes o que eu tenho para dar, eu não estou salvando ninguém da minha casa, eu não estou salvando a minha família, porque talvez eu acho que eu estou cheio de Jesus, mas eu ainda não tenho o suficiente para salvar os outros. E às vezes eu não tenho o suficiente para salvar o meu familiar. Então eu tenho que fazer como Pedro. O que o Pedro estava fazendo? Versículo 1. Pedro e João subiam juntos. Para onde que eles subiam, queridos? Leia. Subiam ao templo. Irmão, todo mundo tem que ter o seu dia de ir ao templo. Nós precisamos ter os nossos dias de ir ao culto, de ir à igreja. Que bom que você está aqui num culto durante a semana, mas só a semana não basta, eu preciso vir no domingo. E que bom que você vem no domingo, mas só o domingo também não basta, eu preciso ter o meu dia da semana. Então, no mínimo, eu tenho que vir na igreja sempre ao domingo, e mais os dias que eu vou escolher da semana. Eu preciso ter os meus dias de estar no templo. Por quê? Porque o domingo é diferente, é um culto. A dinâmica da reunião do domingo, eu chamo domingo de culto, porque domingo a gente vem muito para adorar, para louvar, para buscar, para tirar um tempo de orar mais, de envolvimento com Deus, um tempo de comunhão, onde a palavra ela vem diferente, mais para crescimento espiritual, para nos edificar como igreja. E durante a semana às vezes a gente vem para lutar pela família, pela libertação, a gente vem lutar pela cura. Não que nós não venhamos orar, mas a gente ora talvez um período mais curto comparado com o domingo, mas a gente vem para lutar, para entrar na guerra, para mandar o mal embora, para ouvir uma palavra que normalmente vai ser mais de fé, que vai nos passar fé e vai nos ensinar o que fazer para vencer naquela área, para alcançar aquela pessoa. Por isso que os dias se completam, e é importante a gente ter uma frequência no templo, e não só frequentar o templo, porque diz, eles subiam juntos ao templo. Agora olha o final, a hora do que, queridos? Isso é um passo importante, ter um momento de oração nos meus dias. Cada pessoa vai ter o seu momento. A hora do Pedro era a 9. Você sabe que o judeu e o povo daquela época dividia a noite em vigílias e o dia em períodos. A hora 9 significa mais ou menos como se a gente falasse aqui 15 horas. É aquele momento, 3 da tarde, para ficar melhor para você. O Pedro estava indo lá orar. Cada um vai ter o seu horário. Tem aquele que prefere orar de manhã cedo, quando acordou, está disposto.
O outro vai orar meio-dia, porque talvez é o intervalo do serviço, fica melhor, a pessoa tem um tempo que ela consegue parar. O outro realmente vai orar na tarde, meio da tarde. O outro vai orar à noite. Pastor, eu oro antes de dormir. Tá bom, tem aquele que diz, pastor, eu vou acordar de madrugada. O importante é orar. Só que eu preciso ter esse período todos os dias, um período de oração, de comunhão, mas não oração onde eu vou pedir coisas a Deus, mas um momento que eu vou ter comunhão, um momento que eu vou adorar e que eu vou buscar. Isso vai fazer você estar cheio de Jesus. Bate no peito e diga, eu tenho que me encher de Jesus, porque daí você vai poder dar Jesus para as pessoas que vão aparecer no seu caminho. Você vai poder levar Jesus para o seu colega, para o seu familiar, para o seu filho, para a sua filha. Talvez você olhe para mim e diga assim, tá bom pastor, mas eu tenho Jesus, porque o Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Talvez você já está faz tempo na igreja, realmente você tem Jesus, você tem fé, você está ouvindo a palavra, e talvez você tenha até bastante Jesus, pelo tempo que você frequenta, você já ganhou um conhecimento, uma bagagem boa da palavra de Deus para ganhar alguém. Por que a minha família não se salva? E talvez o seu familiar nem na porta quer vir mais, às vezes seu familiar nem no templo quer vir mais. Mas o que aconteceu? O grande problema está na forma como você mostra Jesus, e a forma como você está mostrando Jesus é muito importante para salvar a sua família. Ou o problema está em que eu não tenho o suficiente, ou se eu tenho, é a maneira como eu estou mostrando Jesus para essa pessoa. Eu preciso mudar a minha maneira de mostrar Jesus, porque normalmente ou o seu familiar, ele pode ser um desviado. O desviado é um pouco mais trabalhoso você salvar ele do que o católico, espírita ou religioso. O desviado é um pouco mais difícil você salvar. Por que é difícil? Porque a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, com quantos ele volta? Eu já tive familiar desviado, irmão, é um pouco mais difícil você ganhar. A luta é um pouco maior, porque eles vão te rebater com a Bíblia, vão te rebater com a palavra, vão querer te dar versículos, vão achar defeitos na sua igreja e vão procurar versículos para bater em você. E já diz o ditado, quem procura, a pessoa está procurando, ela encontra um versículo lá que ela dá uma distorcida, ou puxa para o lado dela, ou interpreta do jeito que deseja, para fazer algo. Mas, às vezes, seu familiar é católico, seu familiar é espírita, seu familiar pode ser um bandista, não sei, é a forma que você está apresentando. Seu familiar pode ser esotérico, mas muitas vezes a pessoa não quer nem na porta mais vir. Por quê, pastor? Porque talvez a maneira que eu estou apresentando Jesus, eu não sei. Qual é o problema? O problema é que a gente às vezes vai de encontro e bate, e às vezes você não vai salvar assim. Mas eu salvei o João assim. Pois é, mas o João é diferente da Maria, que é diferente do Joaquim, que é diferente do Carlos, que é diferente do Setembrino. Cada um tem o seu jeito, porque cada um teve uma cultura, cresceu num lar, numa família diferente. Então às vezes a minha família não está vindo por causa da maneira que eu estou mostrando Jesus, ou porque eu não tenho o suficiente. Se eu não tenho o suficiente, eu vou buscar mais. Se é por causa da minha maneira, então tem que mudar a minha maneira, porque eles querem ver uma mudança. Eu vou te dar um exemplo e você vai comparar, como se fosse assim uma historinha para você entender que nós às vezes temos que agir de forma diferente. Por exemplo, se você tem um cachorro, vamos dizer que o seu cachorro é bravo, uma raça dessas de médio porte para cima, que é perigoso, que às vezes cuida bem o pátio. Aí o Rex é o nome do seu cachorro, ele está comendo um osso, e às vezes o osso que está na boca do Rex, irmão, é um osso que já está velho, queimado pelo sol, não tem mais nem um corinho, sabe? Ele já comeu todo o corinho lambido, sabe aquele osso seco, velho já? O Rex está lá mastigando aquele negócio. Você, puxa, que pena do Rex. Pastor, me deu até uma dó, acho que eu vou tirar o osso dele. Isso, vai lá. Bota a mão na boca dele para pegar o osso. O que vai acontecer? Ele vai te morder. Porque ele não quer soltar o osso dele. Vai morder você, porque ele está vendo que você quer tirar. É o instinto. Ele vai te dar uma mordida. Você vai voltar machucado e sem êxito na sua missão de pegar o osso. Às vezes a gente faz isso com o familiar. O familiar é católico. Ei, já está acendendo vela para o Satanás? Isso aí é tudo demônio, hein? O mesmo da católica ou da macumba, tu sabia? A pessoa vai se ofender, porque os olhos dela não se abriram. Ela tem uma boa intenção, só que está errado, mas ela não viu. Aí você vai falar isso, ela vai ficar magoada, ela vai dizer, nossa,
O meu santo está chamando de demônio, a minha imagem, ela vai ficar triste. É a mesma coisa você fazer com o macumbeiro. Ô, tu está indo lá naqueles demônios lá, que lá é tudo Satanás, que lá tu não está. A pessoa vai se ofender. Ai meu Deus, está falando mal do meu guia. Puxa, eu só faço bem, eu não prejudico ninguém. Às vezes a pessoa vai dizer, ela vai ficar triste. Aí a pessoa vai no centro espírita, você vai dizer, ô, tá indo lá é Satanás, lá não é tudo demônio, aquele negócio lá é mentira. E a pessoa diz, ai, tá falando mal do meu pai, está desobsessão, lá da mesa, do fulaninho da vida passada, ai, estou ofendido. Quando você faz isso, a pessoa fecha o coração, não vai te ouvir mais. Ela não vai mais escutar você porque você está batendo. E ela vai se fechar e não vai ouvir nada do que você vai pregar. Vamos voltar para o exemplo do Rex. Ele está mordendo o osso. O que você está fazendo? Você está metendo a mão no osso. Você está brigando com o Rex. Como é que eu faço o Rex largar o osso? Não é agarrando o osso, tentando tirar da boca dele a força. Assim o Rex não vai largar o osso. Você tem que pegar um pedaço assim de um bife bem suculento, maravilhoso. Irmão, passa ele bem assim na frigideira. Deixa ele molhadinho, com um cheirinho maravilhoso. Bota o melhor tempero que você tiver. Deixa ele assim, sabe, suculento, que você chega a levantar aquele cheirinho maravilhoso que toma conta da casa. Você pega aquele bife, chega perto do Rex, dá uma chacoalhada, dá uma giradinha, passa perto do nariz, o Rex já deu uma cheirada. Já começou a querer largar o osso já. Você dá uma mexida no bife, você olha, Rex, e ele já começa a balançar o rabo, já levanta as orelhas. Aí você pega e joga esse bife, irmão, para o lado, bem longe do osso, para o outro lado, lado contrário. O Rex vai largar o osso, vai correndo agarrar aquele bife. Quando ele for agarrar o bife, irmão, você vai lá e faz o quê? Você pega o osso e joga fora. Amém? Não é brigando, não é batendo no Rex, mas é com sabedoria. E por que às vezes a minha família não está vindo se eu tenho Jesus suficiente? Por causa da maneira de você apresentar Jesus. E às vezes a gente vai ter que mudar a nossa maneira. Ah, pastor, mas não conhece a minha família é isso, meu marido é aquilo, minha esposa é aquilo outro, meu filho é minha filha, meu pai é minha mãe. E talvez nós vamos dar várias justificativas, vamos dizer por que nós somos assim, tal. Não faça isso. Dê Jesus para a sua família. Não dê ódio, não dê raiva, não dê mágoa, não faça nada disso. Dê Jesus para eles. É isso que você tem que mostrar que tem dentro de você, que você tem Jesus. Quer ver o que Jesus fazia quando as pessoas estavam zombando dele? Vamos em Lucas capítulo 23. E olha o que Jesus entregava para as pessoas quando elas zombavam. Então você tem que dar Jesus para a sua família, só que você tem que parar para ver. Será que aquilo que eu tenho é suficiente? Se não é suficiente, está na hora de eu me encher de Jesus. E eu preciso ser tão cheio de Jesus, que mesmo que eles me façam mal, eu não consigo devolver o mal para eles, porque eu só tenho Jesus. Lucas capítulo 23, vai lá com o pastor no verso 33 e leia comigo o que diz a Bíblia Sagrada. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro aonde? À esquerda. Agora preste atenção no 34. E dizia Jesus, Pai, o que ele dizia, amados? Leia comigo. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, o que eles faziam? Lançavam sortes. Agora continua, e Jesus dizia, o que ele dizia? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles... Então olhe para mim, preste atenção. Enquanto as pessoas zombavam, enquanto as pessoas falavam mal, enquanto as pessoas criticavam, enquanto as pessoas brigavam com Jesus, Jesus não devolveu o mal, Jesus devolveu o perdão. Jesus orou por essas pessoas. Jesus abençoou essas pessoas. Elas davam o mal, mas Jesus devolveu o perdão. E é isso que o apóstolo Paulo manda que eu e você venhamos fazer. A gente tem que entregar Jesus. Olha o que diz Romanos 12, vai para frente comigo. E o que você tem dado para a sua família? Às vezes a gente está dando vingança, raiva, ódio. Pastor, eu mandei para todo mundo para aquele lugar e disse, problema é teu. E eles disseram, eu vou lá na igreja falar para o pastor. Eu disse, pode ir, fala. Não está amarrado, irmão. Você tem que dar Jesus para a sua família. Pastor, eu mandei eles para a China, Não, irmão, você tem que mandar para o céu. Romanos capítulo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Então tem que ter uma mudança em nós, porque a nossa família quer ver Jesus em nós. A nossa família não quer ver a velha pessoa, a velha criatura, eles querem ver Jesus. Então nós precisamos nos encher para que a gente possa dar
Jesus para as pessoas. Romanos capítulo 12, quem precisar de ajuda, pode falar com os obreiros que eles ajudam você. Levante a mão que eles vão aí. Romanos 12. Pega uma caneta para você sublinhar e olha o primeiro versículo que nós vamos ler, que o apóstolo Paulo está dizendo, é o 17. Romanos 12, 17, queridos. O que diz o 17 na sua Bíblia? Eu quero que todo mundo leia comigo em voz alta. A ninguém, anote essa palavra, a ninguém. A ninguém o que, pastor Luiz? Leia. A ninguém torneis o mal pelo... A ninguém. Não importa quem é essa pessoa que está te fazendo mal. A Bíblia está dizendo, não devolva o mal para essa pessoa. Não importa quem ela é e o que ela fez para você. Ah, pastor, está me tirando para trouxa agora? Não, eu não estou tirando você para trouxa. Olhe para mim. Eu estou te ensinando a obedecer o que a Bíblia diz. Vai ser fácil não devolver o mal? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente sente raiva. Nós temos vontade de se vingar. Quem é que já pensou em se vingar aqui? Quem não levantou a mão, quando acabar o culto, vou mandar para o céu. Porque você é santo demais. Quem é que já teve vontade de se vingar? Todo mundo, irmão. Quem é que já sentiu raiva? Todos nós, irmãos. Só que Deus está nos ensinando que eu não posso deixar o meu sentimento. Eu tenho que dar Jesus para a pessoa. E nós temos que nos encher tanto de Jesus, que não vai sobrar espaço dentro de você para mágoa. Não vai sobrar espaço dentro de você para vingança. Porque você vai estar tão cheio de Deus, que não sobra espaço para essas coisas ruins. E é isso que nós temos que fazer. Por que aquele homem entrou? Porque Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho... E o Pedro tinha Jesus. Amém. E é o que nós temos que ter, Jesus para você dar para a sua família, para as pessoas, para ganhá-las para o caminho. Então a Bíblia está dizendo, a ninguém troque o mal pelo quê? As pessoas às vezes vão te fazer o mal, vão tentar te prejudicar, as pessoas vão, mas Deus está dizendo, se esforce. Ele não disse que vai ser fácil, mas Ele pediu para você obedecer. Ah, pastor, mas a minha vontade de jogar o chinelo... Minha vontade é fazer não sei o que. Não faça a sua vontade, não devolva. Aí diz o final, a ninguém torneis o mal pelo mal, mas procure as coisas honestas perante todos os homens. Eu sei que você não vai ser uma pessoa perfeita, porque nós temos falhas. Cada vez que estamos buscando a Deus, estamos melhorando. Você já não é mais a pessoa que um dia você foi. Então a Bíblia está dizendo, procure as coisas honestas, procure fazer o que é certo, não faça coisas desonestas, coisas erradas. Você tem que ser uma pessoa diferente, você tem que dar Jesus para a sua família se converter. Eles precisam ver essa mudança em nós. Aí diz mais o 18, se for possível, Paulo já está começando assim, quando estiver em vós, tende paz com quem? Todos os homens. Então ele está dizendo, busque o possível para ter paz, para se dar bem, para se reconciliar com quem talvez o relacionamento se quebrou por algum motivo. Se for possível. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que você vai pedir perdão, elas não vão querer te perdoar, mas você tentou. Tem aquela pessoa que você vai cumprimentar e ela vai virar a cara para você, mas você tentou. E Deus disse, se for possível, você está fazendo a sua parte. E tem pessoas que você não fez nada para elas, e mesmo assim elas vão te odiar. E elas vão te odiar por inveja. E às vezes você olha para a sua vida e você diz, tá bom, mas o que eu tenho? E às vezes você diz, pastor, eu não tenho nada. O que a pessoa tem inveja de mim? Não tenho nada. Às vezes você vai dizer, pastor, meu carro nem do ano, não é? A pessoa tem inveja que você tem. Às vezes você postou uma foto feliz com a sua família, lá com o seu filho, você arranjou um inimigo. A pessoa começou a te combater. Por quê, pastor? Porque ela ficou com inveja. Porque talvez ela está passando por um momento difícil na família. Às vezes só porque você bateu a meta, foi o melhor vendedor do mês na loja, a pessoa vai brigar com você, vai ter inveja, vai fazer de tudo para te atrapalhar. Então Paulo está dizendo, se for possível, procura fazer o seu melhor. O que depender de você, você vai fazer de tudo para ter paz. O que depender do seu comportamento, você vai fazer. Mesmo que a pessoa não te cumprimente, você vai dar oi para ela, vai dizer, Deus abençoe. Pastor, mas eu já dei 5 bom dia, a pessoa só vira a cara. Faz a sua parte. É o que Jesus mandou. Agora olha o que diz mais, versículo 19, todo mundo lê com o pastor aí, Romanos 2,19. Não vos vingueis a vós. Deus está dizendo, não é para você se vingar,
Ai, pastor, mas eu estou com uma raiva, eu estou com vontade de torcer o pescoço, eu estou com vontade de fazer dessa pessoa picadinho. Olhe para mim. Nós temos sentimentos, mas não deixe a raiva vencer você. Você tem que vencer com o bem. Deus está dizendo ali: dai lugar à ira. Pega toda a sua raiva, entra no seu quarto e leva essa raiva para Deus. Leve esse ódio para Deus e diga: Deus, eu estou com raiva da pessoa, mágoa. Deus, eu tenho uma mágoa dessa pessoa, não consigo perdoar. Pastor, eu vou dar um soco na parede. Cuidado para não quebrar sua mão. Mas coloca tudo diante de Deus. Senhor, me ajuda. Eu estou sentindo raiva, Deus. Eu estou com ódio, Deus. Eu estou com esse sentimento contra tal pessoa. Está errado, Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que ter um coração limpo. Eu estou errado, meu coração está sujo. Eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu estou com ódio. Deus está dizendo: coloca diante dele, mas não se vingue. Não devolva o mal, porque você não vai vencer com o mal, você não vai vencer com a vingança. Amém? Você vai vencer fazendo o bem, porque o bem vai transformar. Você tem que dar Jesus para a sua família. Aí a Bíblia diz aqui, continue: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, leva para Deus a sua ira, porque está escrito: minha é a vingança é de Deus, não é nossa, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então Deus tem duas recompensas. A recompensa para quem obedeceu a palavra dele. Você tinha tudo para se vingar, a pessoa estava na sua mão, você tinha até a prova para prejudicar a pessoa, mas você não devolveu. Você foi obediente à palavra de Deus. Deus tem uma recompensa para quem devolve o bem. Levante a mão e diga assim com o pastor: diga: Deus tem uma recompensa para quem devolve o bem, mesmo que a pessoa tenha te feito mal. E eu não estou dizendo que ela não mereça o mal, eu não estou dizendo que ela não é ruim, eu não estou dizendo que ela não é vingativa, que ela não é uma pessoa, eu não estou dizendo que essa pessoa é boa. O que eu estou dizendo é que Deus pediu para você não se vingar. Talvez a pessoa merece mesmo, ela tinha que arrastar a cara no chão, mas Deus está dizendo: não se vingue, deixa o Senhor fazer a obra, porque Ele vai te recompensar por obedecer a palavra dEle. Ele vai te recompensar por não se vingar. Só que tem duas recompensas: para quem obedeceu e não se vingou, e a recompensa para quem fez o mal. Essa pessoa vai ter uma recompensa. Por quê, pastor? Porque existe uma lei criada por Deus, que é a lei da colheita. Tudo que a pessoa plantar, ela vai. Então ela fez o mal para você, ela está plantando para o futuro dela, ela vai colher isso lá no futuro. É como a lei da gravidade. Você pode jogar um tijolo para cima e você pode pedir perdão: pá, me arrependi de jogar esse tijolo para cima, Deus me perdoa. Tá bom, o tijolo subiu, Deus criou uma lei. O que vai acontecer com o tijolo? Tem uma consequência, porque existe uma outra lei universal que não tem como você parar ela. O tijolo vai descer. Eu posso pular do prédio do 12º andar, estou caindo. Quando eu estou lá no 6º andar, numa velocidade: ai Deus, perdão, me arrependi, eu não tinha que me matar. O que eu fui fazer? Meu Deus, eu me joguei do prédio, estou caindo, Deus, me perdoa. Deus pode me perdoar, mas só que a consequência do meu ato vai ter, porque Ele criou uma lei universal, que é a gravidade. Eu posso ser perdoado, mas eu vou cair e vou morrer. Esse arrependimento veio tarde, e eu acabei sofrendo a consequência do meu ato. Me arrependi tarde demais por essa atitude. Bom era me ter arrependido antes de pular, aí poderia continuar vivo. Então a pessoa que me fez o mal, ela vai ter uma recompensa, e Deus está dizendo: deixa para o Senhor, porque a vingança é dele, e Ele faz da forma dele. Pastor, mas vai demorar. Tudo bem, pode demorar, mas é do jeito de Deus, e o jeito de Deus é justo, e Deus sabe fazer. O nosso jeito é injusto e às vezes é desproporcional, porque normalmente você quer que a pessoa sofra muito mais do que você sofreu. Normalmente é isso que nós desejamos, e Deus está dizendo: não se vingue. O que eu faço então, pastor? Leia comigo o versículo 20. Portanto, a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, o que a Bíblia diz? Dá-lhe de comer. E se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Ah, pastor, essa pessoa veio na minha casa, eu preparei um banquete, eu fui na casa dela, nem um pão dormido não me ofereceu. Quando ela for na minha casa, já preparei um bolo bolorento, vou botar na mesa. Não, irmão, dê coisas boas, faça o bem, porque talvez essa pessoa caia na sua mão e precise de você. Deus está dizendo: mostra para ela que você é diferente, que você não é igual a essa pessoa que faz o mal. Você não tem o mal dentro de você, você tem Jesus. Se encha de Jesus. Aí diz mais, continue:
Aí diz, por que fazendo isso? O que vai acontecer? Lê com o pastor. Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, cada vez que eu faço bem para uma pessoa que está me fazendo mal, tentando prejudicar, mas eu vou lá e devolvo o bem, vou devolvendo o bem, a Bíblia diz que eu estou amontoando, cada vez eu estou jogando mais brasas e mais brasas e mais brasas. Cada vez que eu faço o bem, que eu poderia ter feito mal, mas eu fiz o bem, eu estou jogando brasas e brasas e brasas. Olha, vai chegar um ponto que essas brasas vão pesar e a consciência dessa pessoa vai começar a ser tocada, o coração vai começar a ser tocado, a pessoa vai começar a ficar constrangida, porque ela vai perceber que ela está fazendo mal, mas eu estou devolvendo para ela o quê? O bem. E a consciência dela vai começar a pesar até o ponto que pode chegar dela procurar você arrependida. E às vezes pedir perdão, até confessar o erro que cometeu, porque você fez o bem, você venceu com o bem. E diz o final, vamos lá? Aí diz o fim, não te deixes vencer do quê? Do mal. Não deixe a mágoa te vencer. Não deixe o ódio vencer você. Não deixe a raiva vencer você. Pastor, ele vai ver, não me ajuda nada em casa, vou deixar as roupas dele tudo suja. Quando ele perguntar, tem roupa? Eu vou dizer, te vira. Olha para o irmão do lado e diga, não se vingue. Amém? Porque às vezes a pessoa quer praticar pequenas vinganças em casa, né? Agora continue comigo, versículo 21. Não te deixes vencer do quê? Do mal. Irmão, não deixe a mágoa te vencer. Não deixe o ódio te vencer. Não deixe a raiva te vencer. Eu não sei o que você estava pensando em fazer, mas não deixe o mal vencer você. Agora olha o final. Mas vença o mal com o quê? Você tem que ser como Pedro. Mas coloca para facilitar Atos 3, versículo 6. E olha o que o Pedro falou para aquele coxo. Nós temos que ser como Pedro. Então Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro. O que diz Atos 3, 6? Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Mas ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Irmão, temos que ter Jesus. Você quer salvar sua família? Você tem que estar cheio de Jesus, porque você vai começar a dar Jesus para eles. E quando você der Jesus para a sua família, o que é Jesus? É o bom testemunho, sua mudança de vida, o seu novo comportamento, a nova pessoa que você vai se transformar, porque você vai começar a buscar Deus, então a sua família vai vir para a igreja. Você quer que a sua família venha para a igreja? Você tem que ter Jesus para dar para eles. O que o Pedro tinha para dar foi suficiente para colocar aquele homem para dentro. Busque a Deus, se encha de Deus, para que o Jesus que você tem é suficiente para salvar a sua casa. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Todos entenderam? De se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.